Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo com o tema Qual a importância do médium nos atendimentos aos desencarnados? Hoje é com o nosso irmão Daniel e eu peço para que todos compartilhem, deixem o gostei e que divulguem a nossa casa. Olá, irmão. Olá, obrigado mais uma vez a vocês aqui que estão conosco e a vocês que estão aí, que participarem conosco. Que a graça divina possa envolver a todos com paz, harmonia, alegria e felicidade. Muito bem. Irmão, o que é um atendimento mediúnico? E quais são os elementos necessários para a sua realização? No atendimento mediúnico é aquela reunião que se faz, né, diante da necessidade de aproximar desse mundo espiritual que chamamos de mundos paralelos, de forma consciente e objetiva, onde os médiuns se reúnem para viver uma experiência com os irmãos desencarnados. Os espíritos que coordenam os trabalhos mediúnicos, eles não exigem muito de vocês. Não tem aquela coisa de que você tem que ser um super médium, ser um famoso médium, que seria necessário. A disposição de servir, ter um sentimento nobre e acolhedor para poder ouvir os espíritos dentro de um contexto humano, não é? Você só precisa estar ali dentro desta condição de doar. Então, o médium é essencial nesses atendimentos. O médium já está dizendo, ele é medianeiro, não é? Entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. É importante e necessário, porque todos são médiums, mas existe aqueles com mais ostensividades que pode ajudar, não é, na condução das orientações, dos manejos também fluídicos, uma série de coisas que o médium ostensivo pode ajudar na que chamamos de reunião mediúnica. E o êxito da reunião depende da presença de um determinado médium, vamos dizer assim, do que está na frente? Não, todos os médios têm a sua importância, sabe? E todos são aproveitados pela espiritualidade que está coordenando. Agora, no plano físico, é importante também que haja um coordenador, para que a espiritualidade foque ali e saiba de quem cobrar naquele momento, não é? De quem vai organizar os seres encarnados. A espiritualidade organiza os seres desencarnados. Então precisa que haja esta organização também do lado físico. Então é importante. Cada médium tem a sua importância. E pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? A presença, a colaboração dos guias, né, chamados guias, mentores, que trabalham nessas reuniões, é incontestável, sabe? Eles estão ali presentes na vida de vocês, nos trabalhos. Não precisa pensar diferente. Sabe que está sendo acompanhado, assistido e ajudado naquele momento. Mas isto não isenta o médium de buscar conhecimento. É necessário a busca do conhecimento para que o médium vá aprendendo como é que funciona esse mecanismo mediúnico. Então, para exercer mais conscientemente a sua tarefa, o que o médium deve conhecer do plano espiritual? Aquilo que nós falamos aqui, entender que ninguém morreu, apenas aquele espírito não tem o corpo carnal, mas está vivo. Então, tratá-lo como um ser vivo. Às vezes, as pessoas pensam, né, e fica naquele sentimento de que está falando com um morto. Eu estou falando com um vivo e apenas não tem o corpo físico. E tratar de igualdade, né? Igual, para que ele possa se sentir vivo. Isso é importante, não é? Buscar dentro de sua condição moral é entender o outro, ouvir mais, saber que ele está numa condição que talvez se você estivesse seria muito difícil, não é? É necessário isto. Principalmente conhecer a si mesmo para saber as sensações que o envolvem, para não ficar dizendo, olha, estou mal aqui porque o espírito deixou um miasma, porque o espírito se aproximou, porque o espírito estava trevoso, porque o espírito... E isso não é papel de um médium consciente. Está ali para servir e não deve propagar um sentimento de julgamento a qualquer um
dos assistidos. Como e até onde se processa a influência dos espíritos sobre o médium? Todos vivem sobre influência mental. Para alguém encarnado influenciar a você, ele precisa estar presente ou então pegar um telefone, e o espírito desencarnado, para influenciar na sua vida, ele só precisa de uma coisa, de uma sintonia. Então, se você está numa sintonia boa, vai sintonizar com espíritos que querem te ajudar. Se você não está numa sintonia boa, vai sintonizar também com espíritos que estão sofrendo, estão revoltados no plano espiritual. E tudo isso vale a pena você pensar mais no que é o significado de ser médium, qual é essa responsabilidade que você deve ter para que você possa fazer com que seja realidade a sua meta encarnatória. Os guias, os mentores estão, a espiritualidade estão aí, todo mundo influenciando a vida de vocês no dia a dia. Não tem para onde fugir, a influência é o tempo todo. E como explicar a sintonia vibratória de um espírito conturbado com o médium equilibrado e em estado de confiança? É muito natural que isso aconteça. Quizás todos os médiuns equilibrados pudessem receber uma comunicação de espírito que estivesse atordoado mesmo, desequilibrado, e só o impacto dessa energia, da vibração do médium, ele já se sentiria muito melhor. Mas nem sempre é assim. A maior parte do tempo vocês estão desconectados de si mesmo. Então, essa influência, esses ataques que vocês recebem energéticos, é por falta disso, de confiança, por falta de equilíbrio, por falta de responsabilidade, que o sinônimo de mediunidade é responsabilidade. Ah, porque eu sou um médium, eu sou especial, eu sou um superstar. Não, você é mais comprometido, porque o médium que tem esse dom maravilhoso da ostensividade mediúnica e coloca ela a serviço do bem com responsabilidade, ele sente uma alegria muito grande de viver, de servir, tirando os dogmatismos que muitas vezes as religiões tentam incutir sobre uma prática natural. Porque a mediúnica acontece todo o tempo, seja dentro de uma casa espírita, de qualquer lugar, dentro das igrejas, todo mundo está sendo um instrumento da espiritualidade. Você poderia explicar esse processo de como é utilizado os médios, de como é organizado no plano espiritual os atendimentos? Bom, os espíritos que coordenam a parte espiritual do trabalho é que organizam todo o atendimento. E isso eles passam de forma intuitiva, muitas vezes, ou por vozes mesmo, aos médios que coordenam as orientações sobre como será o atendimento. Isso vocês têm experiência nessa casa, na vida de vocês. Então, nós estamos sempre tentando orientar, organizar de acordo com a capacidade de vocês no momento, ajustando o nosso trabalho no plano espiritual também. É muito comum. Agora, o que precisa é o ser encarnado ter esse entendimento e ter essa responsabilidade, porque o mundo espiritual organiza, coordena, mas se vocês não se organizarem e tiverem um tipo de coordenação insegura, que deixa correr a revelia algumas coisas que precisam ser ajustadas, então precisa que tenha esse entendimento, que a fusão das duas direções é que vai fazer produzir o trabalho de uma forma mais proveitosa, eficiente, para atender a expectativa que todos nós queremos. E em relação à dispersão, como fazer para não se dispersar e estar sempre disponível? Ser médium é o tempo todo, em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, você poderá estar sendo requisitado. Porque tudo na vida é interesse, né? Quando você tem um interesse, você coloca um foco. Colocando o foco, aí fica mais difícil a dispersão. Quem dispersa muito dos trabalhos é porque não está seguro no que quer. Mas se você quer mesmo, fielmente ele consigo, é isso que eu quero, ele não vai dispersar, ele está sempre atento. É como um médico.
Ele pode ir para onde for, mas ele está ali. Sabe que é o trabalho dele, que ele precisa se dedicar. E o médium também, porque eu vou incorporar aquele espírito de uma pessoa conhecida, reconhecida pela sociedade, não é? Que foi alguém assim. Não, mediunidade, você não escolhe trabalho. Então tem que estar aberto. E nesse tempo que a gente está vivendo, né, que está melhorando, mas ainda está muita gente desencarnando por causa da pandemia, e muitos desencarnaram, né, em meio ao desespero, ao abandono. Como vocês falaram, estava muito no plano espiritual precisando da gente, né? E hoje, assim, você poderia relatar como está essa situação, irmão? Ainda estão naquele torpor? E tudo que acontece de sofrimento aqui aos olhos de vocês encarnados, você pode entender que no plano espiritual está o cêntuplo. E muito maior o sofrimento, porque ter aceitação desse processo de encarne e desencarne já é muito difícil, porque vocês se apegam às pessoas, apegam às coisas materiais, aos costumes, aos conceitos, uma série de coisas. Então, já tem uma dificuldade muito grande de aceitar o desencarne. É muito sofrimento, porque às vezes vocês falam assim, ele está lá com Covid, sofrendo muito, está entubado, sim, está sofrendo. Aí quando ele desencarna, você, graças a Deus, acabou o sofrimento. Para alguns sim, mas para a maior parte não acaba, o sofrimento continua. Então, esse plano espiritual, diante desse caos que a pandemia levou toda a humanidade, é de muito sofrimento e trabalho. Por isso, a necessidade de vocês estarem se cuidando e não dispersar. Para a gente poder ser um instrumento. Porque o médium, ele além de possuir essa abertura para a espiritualidade, no médium ostensivo que está atuando, que está disponível, é que a espiritualidade vai tirar fluidos de vocês para suprir uma necessidade do recém-desencarnado e muitas vezes para aliviar dores. Muitos desencarnam ainda querendo respirar e fica com falta de ar, sabia? Tem a sensação de que está tendo falta de ar. E aí precisamos dos fluidos, dos médios, dos encarnados, para que supra aquela necessidade no momento, até ele se conscientizar que aquilo é coisa do passado. É como uma emergência, um centro de emergência. Não dá para a gente falar, olha, agora morreu um pobre. Sim, para nós não faz diferença. Agora morreu um rico. Olha, agora morreu um branco, morreu um negro, morreu... Não, desencarnou um ser que está muito desconfortável. Então precisa de um acolhimento mais intensivo. O importante é chamar a atenção aos médios da responsabilidade que os espíritos não podem fazer sozinhos. Mas, unidos, nós podemos fazer muito. Obrigado, irmão, por mais esses ensinamentos. Pedimos para que compartilhem, divulguem, deixem um gostei. Obrigado a todos. E qual a mensagem que você poderia deixar para a gente aqui, todos que trabalham nessa seara? A mensagem que eu posso deixar para os médiuns ostensivos que trabalham na seara do Cristo é dizer assim, seja um instrumento nessa seara maravilhosa, porque isto é que vai confortar você. Quando deixar esse corpo no processo do desencarne, você estará bem mais consciente, mais livre desse peso dos apegos, porque você vai estar conhecendo a vida numa extensão maior. Então, abrace a sua mediunidade, que isso vai favorecer um futuro melhor. Não tem nada melhor na vida do que servir, servir, servir. Não pense nisso. Você tem esse dom e precisa ser utilizado de forma produtiva, que venha trazer mais alívio para o desencarnado e para o encarnado também. Porque o médium não é só instrumento do desencarnado. Ele é um ponto de referência daquele que pode concentrar energia e elevar as mãos a um abraço, um afago e acalmar o sofrimento de alguém encarnado que está sofrendo também. Se ele acreditar que pode fazer mais, doando e se preparando, com toda certeza,
será feliz. Faça isso de sua vida. Serve com tamanha presteza, assim como Cristo nos serve todos os momentos. Faça isso e será feliz. Fique em paz.